Vou compartilhar minha tela. Beleza. A aula anterior, nós passamos por dois operadores genéticos. Um operador que era o operador de recombinação. Nós vimos como que é feita a recombinação, tanto para representação binária, quando o indivíduo usa uma representação binária para os seus genes, para uma representação numérica, mas exige uma permutação. Então, uma permutação, quando eu preciso de fazer permutações de valores já pré-definidos. E também quando eu utilizo uma representação cuja cada gene são valores reais. Isso foi verificado para recombinação e foi verificado também para mutação. Visto isso, eu passei para o código, porque o primeiro trabalho de vocês é fazer um código para resolver o problema das N rainhas. Só que eu resolvi ajudar vocês. Então, eu estava criando o código, iniciei a criação do código junto com vocês. Vocês estão me ouvindo, não estão? Sim. Beleza. Como eu comecei inicializei o código, essa geração de código, essa casca de código aí junto com vocês, eu criei o que a gente chamaria de indivíduo. Eu utilizei foi uma classe abstrata. Eu sempre utilizei interface. Aqui eu acho que eu quis aproveitar esse get avaliação de alguma forma. Eu pus classe abstrata. Eu utilizei um padrão factory. Então, eu criei uma interface para todas as factories de indivíduos, onde tem um get indivíduo. Eu criei aqui uma classe chamada AG, é ele que vai executar o AG, propriamente dito. Quando ele começa a ser executado, acho que eu vou retornar uma lista de indivíduos aqui, que é a última geração. Vou deixar assim por enquanto. Quando ele começa a ser executado, eu preciso de uma fábrica para produzir N indivíduos, para a gente evoluir N gerações. Então, eu preciso de uma fábrica. Beleza? Até aqui, acho que está tudo bem. Eu preciso fazer agora o indivíduo N rainhas. Então, vou criar uma classe aqui. Ela herda da superclasse indivíduo. E eu vou chamar de indivíduo N rainhas. Está falando que já existe, eu já tinha criado por algum motivo. Esse indivíduo N rainhas, ele tem um número de rainhas que bate com o número de genes que eu tenho. Então, quando eu instancio um indivíduo N rainhas, eu instancio o indivíduo, passando o número das rainhas, e com esse número de rainhas, eu salvo o número de rainhas e inicializo o vetor de genes com seus valores de forma aleatória. Os valores aleatórios devem obedecer à ideia da permutação, ou seja, não podem ser repetidos. Tá certo? Foi feito aqui o recombinar, porque ele estende uma classe abstrata indivíduo e é obrigatório eu implementar o recombinar, o mutar e o avaliar. Deixei isso aqui para vocês criarem. Ficou faltando criar o indivíduo N rainhas factory. Eu vou fazer isso aqui agora. Que seria a fábrica de indivíduos do tipo N rainhas. Opa. A interface que eu vou colocar é essa aqui, indivíduo factory.
Pronto, já implementei a fábrica. E aqui, toda vez que eu chamar essa fábrica, eu vou retornar um novo divido N rainhas. Eu preciso passar o número de rainhas. Então, essa fábrica aqui, toda vez que eu instanciar ela, public, divido factory, então, a minha fábrica, toda vez que eu construir a fábrica, no momento da construção, eu falo, olha, essa fábrica é para construir rainhas do tipo, com 8 rainhas. Ou essa fábrica é uma fábrica de construir rainhas, ou configurações do tabuleiro de 8 rainhas. Configurações de tabuleiro de 10 rainhas. Então, está especificado já no início. Toda vez que eu construo a fábrica, eu já falo quantas rainhas vão ter em cada indivíduo produzido. Vamos voltar aqui. Eu vou criar um AG Runner, classe AG Runner. Ele vai ter o método main, ele que vai ser o executor. Esse cara aqui, eu vou criar oito rainhas. Vou dar um AG executar, vou passar a factory. Número de gerações eu vou passar 1000. E quantidade de indivíduos vão ser 20 indivíduos por geração. Alguma dúvida, gente? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Se quiserem questionar por que eu fiz de tal forma, por que não faz assim, eu posso falar assim, não, realmente do jeito que você sugeriu é melhor, só que eu vou gastar mais tempo, vou continuar fazendo desse jeito. Vocês fiquem à vontade, tá, gente? Tá tranquilo, gente, até aqui? Então, eu fiz um executor do AG, criei uma fábrica de indivíduos. Essa fábrica de indivíduos, ela é utilizada para fabricar indivíduos, é utilizada pelo AG para fabricar 20 indivíduos, porque eu estou passando 20 aqui, que vai rodar durante 1000 gerações. Tá certo? Ele retorna uma lista de indivíduos. Beleza. Alguma dúvida, gente? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Está tranquilo até aqui? Então, beleza. Beleza. Na hora que eu vou rodar o AG, eu tenho que fazer aqui, aí aqui entra a parte do pseudocódigo ou casca de código que eu estou falando, né? Eu não vou preencher. Vou falar o seguinte, fazer um for para preencher uma lista
com N indivíduos eu vou ter uma lista aqui de pais, ou POP, vou chamar de POP. Lista, indivíduo, população inicial, new, linked, list ou array list? Array list, do tamanho NIND. Beleza. Então, fazer um for para preencher a lista OpenI com N indivíduos. Essa aqui é a minha população inicial. Alguma dúvida, gente? Não? Tá tranquilo? Então, vamos lá. Esse aqui vai ser o meu for das gerações. Então, vou fazer um for. Vai de 1, NG. Vou renomear isso aqui para G, que G é o número da geração. Geração de número 0 e assim por diante. Primeira coisa que eu vou fazer é uma lista de filhos, fazendo aquele FGA, que é Full Genetic Algorithm. Foi falado para vocês, então vou fazer uma lista de filhos. Passando meu conjunto de pais. Depois vou fazer uma listinha de mutantes. Passando também o meu conjunto de pais. Eu vou juntar numa lista auxiliar tanto os pais, quanto filhos, quanto mutantes. Vou fazer com que a população da nova geração receba seleção. Tem que selecionar dentro do POP ao X N indivíduos. Eu vou colocar um outro dado aqui, que é número... Desculpa, fez um barulho aqui. Estou aguardando passar.
elitismo. Então, vou passar aqui também, na hora que for selecionar os indivíduos. Acho que eu já posso colocar aqui pop inicial de uma vez. Imprimir o melhor indivíduo desse new pop, dessa população inicial, e continuar fazendo for. Gostaria de saber de vocês aqui. Dúvidas? Essa função basicamente é só para varrer e gerar todos os filhos, né? Esse executar aqui, né? Você está falando ou não? Qual função? Justo. O Beleza. executar mesmo, que tem o O for, executar, né? isso. O executar ele é responsável por executar de geração em geração e obter as novas populações, de geração em geração, as novas gerações. Ele é responsável por isso, somente. Então, ele executa, de fato, o algoritmo genético, que é, para a geração, primeira geração, obter filhos, obter os mutantes, juntar isso aqui tudo num bolo só, que eu chamei de pop auxiliar, que é o que ocorre no ser humano, né? O ser humano mistura os pais, os filhos, quem sofreu mutação, quem não sofreu e assim por diante, e existe uma seleção das espécies. Essa seleção das espécies, se eu comecei com 20 pais aqui, eu vou ter 20 filhos, 20 mutantes. Então, esse pop auxiliar aqui, eu vou ter 60 indivíduos. Essa seleção aqui é para fazer a pressão seletiva dentre os 60 indivíduos, escolher 20 novamente indivíduos, aplicando ou não o elitismo e obtendo a nova geração, que começa tudo de novo. Então, esse executar aqui é responsável por executar o AG provavelmente dito. Tá certo? Justo. Estou colocando aqui que para gerar os indivíduos iniciais, utilizar o indivíduo factor, passado como parâmetro. Mais alguma dúvida, gente? Tranquilo? Ô, Douglas, Pode falar. só uma pergunta. Tipo assim, você falou que esse população auxiliar, ele vai receber a população inicial, os filhos da população inicial e os mutantes? Isso. E então, tipo assim, eu não teria que aplicar a seleção primeiro na população inicial para depois fazer as alterações, não? Não, na verdade, vamos supor que a seleção só ocorre só depois da reprodução e das mutações. Aí ocorre a seleção para a gente selecionar para a próxima geração. Tá, tudo bem, tá. A ideia aqui é essa. Tá certo? Em uma das aulas, eu expliquei para vocês o SGA, que é o Simple Genetic Algorithm. Nele ocorre a seleção antes. A seleção ela ocorre exatamente para gerar os filhos e mutantes. E nessa mesma aula eu expliquei para vocês o FGA, Full Genetic Algorithm. E a seleção ocorre depois de ter gerado os filhos e mutantes. Então eu posso ter essas opções aí mesmo. Entendi, beleza. Beleza? Gente, mais alguma dúvida? Mais alguma colocação? Não? Tá tranquilo? Então, beleza. O que mais que eu tenho aqui?
A seleção. Então vamos um por um, né? Get filhos. Como que a gente vai obter os filhos aqui? Get filhos está aqui. Vou fazer para vocês aqui. Simplesinho. Vou fazer uma lista de filhos. Array list. Vou fazer um for. E esse for, ele tem tamanho quantidade de pais dividido por 2. Por quê? Porque eu quero pegar, cada vez que eu entro no for, eu quero pegar 2 pais. Mais o quê? E eu quero tirar esses 2 pais para eles não realizarem mais o cruzamento. Então, eu vou criar aqui pais mesmo, eu vou colocar list. Por que eu estou fazendo isso? Se eu alterar minha pop ini, que é onde se encontram os pais, se eu tirar ele de lá, eu estou tirando os pais também dessa lista aqui do lado de fora. Então, eu vou criar aqui um pais list, que seria uma lista auxiliar, para eu inserir o pop ini lá dentro, e à medida que eu for tirando dos pais list, eu não vou tirar do pop ini, que está do lado de fora do método. Tá tranquilo, gente? Tá, não tá? Então tá bom. Vamos lá. Indivíduo, pai 1, vai receber. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu obter aqui. Eu vou precisar de um random. É, random, rand, igual new random. Beleza. Vou precisar de um valor randômico. Next int, que vai de 0 até pop size. Na verdade. E só que esse pop size, pie size aqui, ele vai mudando, que vai ter que ser pop ini mesmo. Conforme eu vou executando o for, o size dos pies list vai mudando, e esse aqui não muda. Vou deixar do jeito que está aqui. Então tá, já estou gerando um número aleatório inteiro, que vai de 0 até pies list. Aqui está certo. Beleza. Peguei um pai aleatório e vou tirar ele agora. Vou fazer a mesma coisa para pegar um pai, o pai 2. Eles foram removidos. E agora
vai receber pai 1, recombinar com pai 2. E esse filhos list vai colocar esses dois filhos, coloca esses dois filhos aí que foram recombinados, que foram gerados na linha 61. Pronto, fiz o get filhos para vocês. Alguma dúvida, gente? Tá tranquilo, gente? Sim, Douglas. Não, beleza. Beleza. O mutantes é algo parecido, só que ao invés de ser dois pais que a gente vai pegar para gerar dois mutantes, pai a pai. Um pai gera um mutante, o outro pai gera o outro mutante. Então, eu vou deixar para vocês fazerem um get mutantes para vocês. Então, eu vou colocar aqui no to-do percorrer a lista de pais e cada pai obter o seu mutante retornando uma lista de mutantes. Beleza. Então, no nosso código aqui, no executar, eu fiz o filhos para vocês. O mutantes eu vou deixar para vocês fazerem, inclusive é mais simples. E agora ficou faltando a seleção. Vale ressaltar que... Deixa eu abrir aqui para fazer o desenho. Só lembrando que o nosso algoritmo é assim, né? A gente tem um pop ini. Esse pop ini são os pais. Inicialmente, a gente definiu que a população é de 20 indivíduos. Então, eu tenho 20 pais. O algoritmo nosso, que é o FGA, ele vai gerar 20 filhos. Só relembrando. Ele vai gerar 20 mutantes. Então, eu vou ter 20 pais, 20 mutantes, ou 20 filhos, 20 mutantes. Ó, faltou um N aqui. Não vai caber, vou deixar assim. Mutantes. A gente vai juntar todas essas três listas naquela lista auxiliar que foi feito. Essa lista auxiliar ela vai ter 60 indivíduos. Eu vou aplicar uma seleção. Eu vou falar sobre ela agora. Essa seleção vai resultar em new pop.
de 20 indivíduos. Essa seleção é uma pressão seletiva para selecionar os melhores e haver sempre melhores e melhores e melhores. E esse new pop, eles se tornam os pais da próxima geração. Vocês estão mais ou menos lembrados desse desenho que eu fiz em uma das aulas? Sim? Eu vou assumir que sim. Então, é basicamente isso que a gente fez. A gente, quando foi executar o AG, nós geramos a população inicial através de um for, utilizando esse factoring, essa fábrica aqui de indivíduos. Essa fábrica de indivíduos, a cada vez que eu chamar ela um get indivíduo, vai me retornar um indivíduo N rainhas, cujo esse N foi definido no runner. São 8 rainhas nesse caso. Tá certo? Que mais? Então, eu tenho a população inicial, gera os filhos, gera os mutantes. Esse pop auxiliar aqui é essa população auxiliar aqui que vai receber os 60. 20 vindo dos pais, 20 vindo dos filhos, 20 vindo dos mutantes. Essa seleção aqui é a seleção que vai pegar dos 60 os 20 prováveis melhores para New Pop, para a nova geração, que vai se tornar Pop Ni, lá em cima. Ou vai se tornar os pais lá em cima. E fica aqui nesse loop. No final eu retorno essa listinha, a lista de indivíduos. Está dando um erro aqui que eu não sei por qual motivo. Ah, tá faltando passar o elitismo. Se eu tenho 20 indivíduos a cada geração, geralmente eu faço 20% de elitismo. Vou colocar 4 aqui, um valor inteiro. Tá certo? Geralmente. Não é regra, é parametrizável. Cada problema, a gente vai ter que fazer uma bateria de testes para saber quais são os melhores parâmetros. Tá certo? Dúvida, gente? Eu gostaria muito que nesse AG aqui, a cada terno, a cada nova geração, eu imprimo o melhor da geração que foi selecionada. Então, imprimir o melhor significa vir aqui, chamar um método, imprimir melhor, passando POP-NI, que é a nova geração. Eu também gostaria que imprimisse também, junto com o melhor indivíduo, ou o número da geração que eu estou imprimindo. Então, imprimir o número da geração, o melhor indivíduo e a função, a avaliação desse melhor indivíduo. A avaliação deste melhor indivíduo. Ficou claro, gente? Beleza. Tem mais um negócio que eu gostaria de esclarecer aqui, é o seguinte. Dependendo do problema, quanto maior é a avaliação, melhor é. Deixa eu verificar aqui uma possibilidade aqui de
eu ter um problema em quanto maior é o retorno da minha função de avaliação, maior é o fitness e melhor é o indivíduo. Quando eu tenho um conjunto de parâmetros para um determinado modelo, e o meu modelo ele devolve para mim o benefício daqueles parâmetros. Vamos supor que não tem o custo e benefício, retorna o benefício daqueles parâmetros. Então, quanto maior é o benefício, quanto maior é a função de avaliação, maior é o fitness e melhor é o indivíduo. Quando é que eu quero um número menor de avaliação, na avaliação? Quando, por exemplo, tem o benefício e tem o custo. Quando eu estou analisando o custo, o meu modelo envolve um conjunto de entradas de parâmetros que o AG vai procurar e eu quero o menor custo. Então, quanto menor o custo, melhor é o meu indivíduo, maior é o seu fitness, mais saudável ele é e assim por diante. Como que eu vou saber, como que o meu AG vai saber se eu preciso considerar o menor valor como sendo melhor ou o maior valor como sendo melhor? Então, vamos fazer o seguinte, vamos mudar lá a classe abstrata indivíduo e nós vamos colocar aqui um boolean. E esse boolean ele vai indicar se é um problema de maximização, se eu quero que a função de avaliação retorne o máximo possível, ou de minimização, que eu quero que retorne o mínimo possível. Eu vou colocar aqui um minimização. Ó, true. Espera só um pouquinho, gente. Aguarda aí só um pouquinho. Retornei aqui, gente. Vocês entenderam esse problema aí? Quando o meu problema é um problema de minimização e quando o meu problema é um problema de maximização? Não, Douglas, se você puder explicar um pouquinho essa parte. É. Quando eu tenho um problema que eu... por exemplo, o problema das N rainhas. Ele é um problema de minimização. Porque eu vou criar uma função de avaliação. Vamos voltar lá no indivíduo das rainhas. Eu vou criar uma função para avaliar essas N rainhas, em que essa função de avaliação vai me retornar o número de colisões. E eu desejo que esse número de colisões vão caindo conforme vai passando o tempo de geração em geração até chegar a zero. Zero colisões é a minha solução perfeita. Então, vocês concordam que é um problema de minimização. Ficou claro isso? Sim. Não, beleza. Quando eu tenho um problema de minimização, eu posso falar o seguinte, que quanto menor é o retorno da função de avaliação, melhor é o indivíduo. Quanto menor é o retorno da minha função de avaliação, maior é o seu fitness, mais saudável é o indivíduo. Ficou claro essas duas afirmações? Sim. Beleza. Então, aí eu falei para vocês, quando é que poderia ter um problema de maximização?
Aí eu fui sugerir o problema lá do benefício. Vamos supor que eu tenho um modelo matemático, uma função matemática, algum modelo, ou uma rede neural, qualquer que seja, que esse meu modelo ele recebe um conjunto de parâmetros, de valores. Esses parâmetros vão ser encontrados pelo meu algoritmo genético. E a saída do meu retorno é o benefício, e não o custo. É o benefício para o cliente. Não para a empresa, mas para o cliente. Tá certo? Quando eu estou produzindo um carro, por exemplo, se eu escolher um parâmetro lá que eu quero freio a disco também na roda traseira, eu quero. Eu estou aumentando o meu custo, mas eu estou aumentando o meu benefício também. E o que eu quero é aumentar o benefício. Então, se o meu modelo ele está tentando aumentar a função de avaliação, o objetivo meu é aumentar esse valor aqui, numérico, que me dá o benefício, então eu tenho um problema de maximização. Tá certo? Ficou claro isso, gente? Sim, sim. Então tá bom. Então, na minha classe abstrata indivíduo, eu vou colocar lá uma variável, um atributo chamado minimização. Eu vou inicializar como true. E eu vou criar aqui um método chamado public boolean is minimização. Ele vai me retornar isso aqui. Tá certo? Se ele for minimização, ele retorna true. Se ele for maximização, retorna false. Ele vai ser útil para mim. Porque na hora que eu estiver rodando o meu AG, quando eu quiser imprimir o meu melhor indivíduo, eu tenho que levar em consideração se é um problema de minimização ou maximização. Imprime o melhor indivíduo, eu estou na geração, por exemplo, de número 10 e recebi qual que é a geração de indivíduos. Eu tenho que percorrer essa geração de indivíduos aqui procurando o menor. Como que eu sei que é o menor? É só verificar se o indivíduo é boolean indivíduo indi 0 torna pop get na posição 0. Indi 0 is minimização. Então, vou escrever aqui. Para fazer isso, levar em consideração se o problema é de minimização ou maximização. Parece que está escrito certo, né? Maximização. Minimização. Tá certo, tá, gente? Beleza. O bullying está escrito errado aqui. Deixa eu colocar isso aqui.
que vocês acharam, gente? Alguma dúvida? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Vocês não precisam seguir a risca, não. Para vocês terem uma ideia, um direcionamento aí do que vocês vão desenvolver. Eu acho que eu codificando eu ajudo bastante a vocês entenderem a disciplina, né? Entender o que codificar. O que vocês acharam? Tô para pegar. Beleza. Ficou faltando, pelo tempo que nós temos aqui, dá para falar sobre a seleção. Foi o único aqui que eu não falei para vocês fazerem o trabalho, que é o problema das N rainhas. Inclusive, eu tenho que já postar lá o trabalho. Se eu não postei, eu postar o trabalho lá das N rainhas. A seleção, ela envolve duas etapas. Primeiro, a primeira etapa é o elitismo. Então, eu preciso verificar, novamente, eu preciso verificar se o problema é... Eu podia fazer isso diferente, né? Esse minimização aqui, eu podia fazer cá em cima. E há um atributo aqui que, quando eu criar o primeiro indivíduo, eu já pego se é de minimização ou maximização. Poderia fazer isso. Vou deixar isso por enquanto. Eu usei aqui e já vou usar aqui embaixo. Verificar se o problema é de minimização. E por de minimização, ordenar op ao x o menor para o maior, da menor para a maior avaliação. Que mais? Selecionar. Eu acho que esse elitismo, eu vou mudar o nome dessa variável. Eu vou chamar N-elite. N-elite. Selecionar os N-elite indivíduos iniciais no início de pop ao X, que são os melhores, né? Vou colocar aqui. Caso contrário, ordenar da maior para a menor avaliação. Selecionar os N elites indivíduos no início de pop ao X, ordenado
colocar os Enderite indivíduos selecionados em New Pop. O que vocês acharam, gente? Até aqui tranquilo, gente? O código está ajudando? Tudo que foi falado até agora, gente? O que você acha, Diego? Sim, Douglas, por enquanto sim. Se eu fosse fazer sozinho, eu ia ter mais dificuldade, mas qualquer coisa também é só rever o vídeo, né? Que você está gravando aí. Então, eu acho que Beleza. facilitou bastante. Facilitou, né? E eu gostaria de saber da parte de vocês. Se eu não estou entregando para vocês o código totalmente pronto, vocês vão fazer uma parte, um pedaço. Mas eu gostaria de saber de vocês. Eu ter codificado, pelo menos, alguns pedacinhos aqui, solidificou, consolidou tudo que foi falado até agora? Sim, mostra um norte, né? Então, beleza. A minha preocupação realmente é essa. Eu fui lá e falei bastante coisa teórica em uma hora aula praticamente, ou 2 horas aulas praticamente. E agora solidificar isso tudo para vocês conseguirem fazer o trabalho. Não adianta nada ficar jogando teoria para vocês e nada de prático, né? No que eu falar. Então, beleza. Tipo, tipo, Pode falar. eu falo assim, por mim, eu também não vou falar muito, porque eu tinha uma outra reunião antes da aula e acaba que eu tô entrando um pouquinho atrasado. Eu perco daquele ponto inicial aí, mas dá pra pegar durante Beleza. o período que eu vejo. Que aí Beleza. depois eu revejo a aula e é de boa pra juntar tudo. Beleza. Eu vou ver se hoje eu consigo baixar os vídeos da parte de algoritmo genético e colocar também no YouTube. Eu acredito que a parte lá de lógica fuzzy tenha ajudado vocês, ou pelo menos um aluno ou outro. Eu vou fazer a mesma coisa. Então vamos lá. Só que é o seguinte, eu falei para vocês que a ideia é, na hora que eu vou fazer a seleção, eu vou explodir essa caixinha aqui, eu vou aumentar ela, aliás. Coloco uma lupa nela. Na hora que eu vou fazer a seleção, eu faço a seleção da seguinte forma. Eu tenho o meu pop auxiliar, que tem 60. Eu, por elitismo, agora sim, por elitismo, eu seleciono 4, que seria mais ou menos 20% dos 20 indivíduos que a gente tem que passar para a próxima geração, e coloco em new pop. Então aqui vão ser 4. Ficou faltando 16. 16, eu vou ensinar para vocês agora um método chamado roleta viciada. Existe uma outra possibilidade, só que essa roleta viciada é melhor. A outra possibilidade é eu pegar de 2 em 2 indivíduos aqui de pop auxiliar e fazer como se fosse um combate entre eles. Aquele que é mais saudável vence. Então, de forma aleatória, eu pego 2 aqui, indivíduos, faço um combate entre os dois, o mais apto vence, passa para new pop, e o menos apto volta para pop auxiliar, para dar uma chance para ele com outros. Eu vou fazendo isso até inteirar os 20 aqui, que a gente já trouxe 4. A roleta viciada, eu vou explicar para vocês neste momento. Tem um nome técnico, quando eu utilizo esse combate, não é combate que fala, não.
Na natureza, como que a gente fala em biologia? Quando um animal, ele briga com outro na esperança de se acasalar com a fêmea. Tem um nome técnico aí na biologia. Beleza. Então, esse elitismo aqui é essa parte que eu acabei de escrever aqui. Eu posso até fazer um pouco diferente, escrever assim, ó. E aqui vai ser a nossa roleta viciada. Beleza. A nossa roleta viciada, eu vou ter que explicar para vocês em forma de diagrama, para depois vir para cá. Tá certo? Vamos fazer o diagrama aqui. Beleza. Então, minha roleta viciada é o seguinte. Vamos supor que eu tenho alguns indivíduos, N rainhas, 8 rainhas que seja, ou sei lá quantas rainhas são. E eu tenho deste lado aqui os meus genes, das minhas N rainhas, e deste lado de cá eu tenho a avaliação dela, daquela distribuição de rainhas, de N rainhas no tabuleiro. Beleza? Vamos supor que alguns valores aqui. Vamos supor que o nosso número de colisões para esta rainha aqui seja... Estou chutando, viu, gente? 10. Sei lá. 20 colisões. Vamos supor que eu não tenho 8 rainhas, eu tenho, sei lá, 80 rainhas. 15. 5. 25. Estou colocando de 5 em 5 aqui só para facilitar. Não é uma regra, não, viu? 10. Beleza. Por outro lado, isso aqui é um problema de minimização. Minimização. Tranquilo, gente? Por outro lado, eu posso ter um problema de maximização. Então, eu vou fazer a roleta viciada primeiro vou de maximização, para depois vir para o de minimização, que é mais difícil. O meu problema de minimização, que não é o problema das N rainhas, de maximização, maximização. Ele também teve mais ou menos os valores parecidos, por coincidência, livre e pura coincidência. 10, 20 e 15. 10, 20, 15, 5, 25 e 10. 5, 25 e 10.
Beleza. Como que eu gero uma roleta para um problema de maximização? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 indivíduos. E eu preciso selecionar 3. Como que eu gero a roleta? Simples. Eu pego e somo todos os valores de suas avaliações. Por isso que eu coloquei de 5 em 5, só para facilitar. 30 com 10, 40, 45, 50, 60, 70, 85. Se eu não tiver somado errado, é 85 aqui, no nosso somatório. Aqui, eu não faço somatório. Minimização tem que fazer de outra forma. Então, se eu tenho a soma dos meus pontos valendo 85, eu crio uma roleta e eu coloco na minha roleta 85 posições igualmente espaçadas. Vamos supor que coloquei 85 igualmente espaçadas. Aí eu vou verificar o seguinte, que dessas 85, 25 é para o indivíduo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 25 dessas posições é para o indivíduo de número 5. Sei lá, 20 é para o indivíduo de número 3. 15 é para os 2 aqui. 15 seria para o de 3. Tem mais 15 aqui. 10 seria para o de 1. 10 seria para o de 6. E 5 seria para o de 4. Proporcionalmente não fechou aqui meu desenho, não. Faz de conta que essa parte aqui não está valendo e está tudo certo. Indivíduo número 4. Vocês concordam que se eu gerar um número aleatório entre 0 e 85, vocês estão me ouvindo? Diego, está me ouvindo? Sim. Não, beleza. Então, se eu gerar um número aleatório entre 0 e 85, meu número aleatório é esse aqui, entre 0 e 85, de alguma forma eu estou rodando essa roleta. Se eu tirar um número, por exemplo, chuta um número aí, gente, para mim, entre 0 e 85. 72. 72 foi o número que vocês geraram para mim. Aleatório, random. Então, se eu gerar um número 72, é como se eu tivesse girado essa roleta e parado no espaço 72 da roleta. Como que eu faço para saber quem foi selecionado? Fácil. Aqui eu tenho 25 espaços. Então, não parou aqui. Esse 2 aqui, eu tenho mais 20 espaços. Não chegou a 72, somando os dois, né? 25 espaços mais 20 espaços, não chegou no 72. O 3 tem 15 espaços. Opa, vamos fazer as contas agora. 20 com 20, 40. 45 com 5, 50, 60. Está quase chegando. Se eu pegar esse 1 aqui, o indivíduo 1, que é mais 10. 1, 2, 4, 6, 70. Ainda não chegou. Esse 6 aqui, que é mais 10. Opa, a soma deu 80. Então, foi esse indivíduo aqui que foi selecionado, que é o indivíduo de número 1, pelo número que você chutou.
Agora eu falo para vocês. Pelo número que vocês chutaram de 0 a 80, qual o indivíduo que tinha maior chance de ser selecionado? Bom, gente, me ajuda aí. Ó, esse indivíduo 1 tem 10 posições, 10 espaços. O indivíduo 2 tem 20 espaços. O 3 tem 15. O 5, isso mesmo. Ele tem mais espaços na roleta. Então, eu já, automaticamente, sem querer, eu já passei para vocês o algoritmo aqui de saber qual indivíduo que eu tenho que selecionar. Girando a roleta de forma aleatória. Como que eu vou fazer isso, então? Então, vamos voltar aqui. Como seria o nosso algoritmo? O nosso algoritmo, deixa eu tentar escrever ele aqui em formas de passos. Primeira coisa, ele não precisa estar ordenado. Ele é aleatório o número que eu vou gerar, né? Então, a primeira coisa que eu faço é obter a soma das... Isso aqui é para maximização. Maximização. Primeira coisa é obter a soma das avaliações de todos os indivíduos que irão participar da roleta. Foi a primeira coisa que a gente fez. Segunda coisa que nós fizemos foi gerar um número aleatório. Então, gerar um número aleatório R que vai de 0 ao somatório. Foi isso que nós fizemos, não foi, gente? Isso. Beleza. Depois, o que a gente fez para selecionar? Para selecionar um indivíduo da minha lista, vou percorrendo a lista, somando novamente a avaliação, foi isso que a gente estava fazendo, somando novamente a avaliação, até obter um valor, vou chamar isso aqui de soma 2. Um valor de soma maior que o valor aleatório. Ou seja, até a condição de soma 2 ser maior que R. Foi isso que nós fizemos, não foi, gente? Gente, vocês estão me acompanhando aqui? Vocês estão conseguindo acompanhar? Então, olha, o primeiro passo, eu obtive a soma das avaliações de todos os indivíduos que participaram da roleta. Somei e deu 85. Espero ter somado correto. Gerei um número aleatório R que vai de 0 até o somatório, de 0 a 85. Vocês me deram 72. Para selecionar o indivíduo, o que eu fiz? Eu fui percorrendo a minha lista, que foi o que a gente foi fazendo, fui percorrendo e somando novamente as avaliações. Foi somando as avaliações até atingir
ou passar do valor 72. Tá certo? E a gente atingiu quando a gente selecionou o indivíduo 1. Ele tinha uma das menores chances e ele foi selecionado. Mas Douglas, quem pode falar? eu não entendi muito bem essa última parte. O que seria essa avaliação? A avaliação, você lembra que o nosso indivíduo N rainhas, quando eu vou avaliar se as configurações das rainhas têm uma boa configuração, a gente não soma o número de colisões? Sim, Então, aquela é a avaliação do problema das N rainhas, que é um problema de minimização. Eu coloquei aqui um problema possível de maximização. O que poderia ser esse problema de maximização? Aquele problema, aquele modelo lá que eu quero escolher os melhores valores, que quando eu coloco no modelo, eu obtenho um maior benefício. Você se lembra? Então, a avaliação de um indivíduo, ele me dá o quão mais adaptado ele está àquele modelo que eu estou tentando maximizar ou minimizar. Ficou um pouco claro isso? Esses pontos aqui, essa avaliação aqui ou não? Se não sim, ficou, eu repito. Não tem sim. problema. Mas e na parte da roleta Beleza. que você coloriu ali, essa parte dessa Eu repito. distribuição que eu não entendi muito bem. Não tem problema nenhum. Eu vou repetir. Como que eu sei qual vai ser o espaço do indivíduo 5 na roleta? O espaço no meu indivíduo 5, eu faço o seguinte, eu somo todos os indivíduos, a avaliação de todos os indivíduos, olhando para o meu modelo aqui, que eu quero aumentar o benefício. Então, eu somo todas as avaliações e obtive 85. Se eu pegar minha roleta e dividir em 85 pedaços, eu estou falando o seguinte, que os 25 primeiros pedaços é para o indivíduo 5, os 20 próximos pedaços é para o indivíduo 2, e assim por diante. Então, eu quebrei a roleta em pedaços e dei mais pedaços para aquele que tinha uma avaliação melhor e menos pedaços para aquele que tinha uma avaliação pior. Então, minha roleta ficou uma roleta viciada pela avaliação dos indivíduos. Entendi. É Até aqui tranquilo? porque o 4, por exemplo, estava parecendo que tinha vários pedaços para ele, mas ele é o que tem menos. Eu que tenho medo. Na verdade, ficou desproporcional aqui. Como eu desenhei na mão, ficou um pouco desproporcional mesmo. Uhum. Beleza, agora eu entendi. Ah, beleza. Então, voltando aqui. Para eu utilizar a roleta para selecionar indivíduos desta listinha de 6 indivíduos, o que eu faço? Obtive a soma das avaliações de todos os indivíduos que irão participar da roleta, obtive 85. Gerei um número aleatório R, que vai de 0 ao somatório, a esse somatório que é 85. O número R que valeu 72. Beleza? O número aleatório aqui ficou 72. E para selecionar, até esse ponto, tudo bem. Para selecionar um indivíduo na minha lista, eu vou percorrendo a lista novamente e somando. Então, eu percorro a lista novamente. Indivíduo 5 tem quantos? 25? Tem. 25 é menor, é maior ou igual a 72? Não. A próximo indivíduo era o 2. Eu somo com mais 20. 25 com mais 20 dá 45. 45 é maior ou igual a 72? Não. Eu vou fazendo isso até que essa condição aqui de maior ou igual, ela feche a conta e eu seleciono, tá certo? Vai fechar a conta com o indivíduo 1, aquele que tinha poucas probabilidades de ser selecionado, é ele que eu vou selecionar. Entendi. Mas ali a soma então tem que ser maior ou igual ao valor aleatório, né? Isso, Ok. beleza. Esse aqui é o nosso algoritmo de maximização de roleta
viciada para maximização. Vamos fazer agora o de minimização, que é o problema das N rainhas. Se eu tenho 10 colisões, 20 colisões, ou seja, eu tenho que dar uma fatia maior da minha roleta para aquele que tem menor avaliação. Aí complica um pouco as coisas. Como que eu faço isso? Eu faço o inverso, 1 sobre 10. Eu transformo essa avaliação oficial numa avaliação auxiliar. Então, esse primeiro indivíduo aqui, ele vai ter a avaliação de 1 sobre 10. Esse segundo indivíduo, ele vai ter a avaliação de 1 sobre 20. Terceiro indivíduo, 1 sobre 15. Quarto indivíduo, 1 sobre 5. Quinto indivíduo, 1 sobre 25. E sexto indivíduo, 1 sobre 10. Como eu quero que a menor avaliação tenha um espaço maior na roleta, se eu fizer essa inversão, fizer 1 sobre 10, 1 sobre 20, você pode perceber que 1/5 é maior do que todos os outros números, maior do que 15 avos, 20 avos, 10 avos e assim por diante. 1/10, né, na verdade, 25 avos e assim por diante. Então, eu consegui dar, na minha roleta, um espaço maior para aquele que tem menor avaliação. Tá certo, gente? Sim, certo. Então, a partir desse momento, eu vou usar esta avaliação auxiliar e não esta, para fazer a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo do problema de maximização. Então, novamente, eu vou somar esses valores. Eu vou chamar isso aqui de soma 1. Vou colocar um S aqui, vai ser mais negócio. Eu vou fazer uma soma, que é a minha primeira soma, com todos os valores. Em valores decimais, vamos supor que minha roleta agora passou a ser contínua, que vai de 0 até o S1, que é a minha soma. Ela passou a ser contínua. Tá certo até aqui, gente? E não discreta. O que vocês acharam? Gente, me ajuda aí, gente. Preciso de ajuda, preciso saber se vocês estão prestando atenção, se eu estou só falando aos ventos. Por mim tá tudo ok, Douglas. Tá Por enquanto. tranquilo, né? Então Por tá mim, bom. sim. Então tá, gente. Então eu vou continuar. Olha, aqui a gente pegava e somava todo mundo e achava a nossa soma 1, que era 85. Aqui, para fazer a soma, a gente faz a inversão. Em vez de ser 10, vai ser 1/10. Em vez de ser 20, vai ser 1/20 e assim por diante. O que ficou com maior valor nesta avaliação invertida é aquele que tinha o menor valor, mas é o melhor indivíduo. Então, ele tem que ter uma maior parte na minha roleta. Somo todos esses valores, eu vou ter o meu S1. Eu vou ter uma roleta contínua de 0 até S1. De novo, eu sorteio um número R, que ele tem que ser S1. Beleza? Sorteei esse número R, e é como se eu rodasse a roleta e parasse num ponto aleatório da minha roleta. Então, meu R vai descobrir isso aqui, esse ponto aleatório. Vamos supor que, para descobrir esse ponto, eu uso os mesmos procedimentos. Faço uma soma 2. Pego esse indivíduo e verifico. O valor dele é maior ou igual a R? Não.
Então, eu somo esse valor com esse, com o do segundo indivíduo. Essa soma é maior ou igual a R? Não. Somo com o meu terceiro indivíduo. Essa soma é maior ou igual a R? Não. Somo com o meu quarto indivíduo. Essa soma é maior ou igual a R? É. A soma 2, ela é maior ou igual a R. Então, vou selecionar o indivíduo de número 4. E aqui eu expliquei a roleta viciada para problema de maximização e para problema de minimização. Tá certo, gente? Então vamos lá. A parte da roleta é igual, né, Douglas? Sim, a parte da roleta é igual. A única coisa que muda é que, ao invés de eu usar a avaliação propriamente dita, eu vou usar uma avaliação invertida. E o resto é tudo igual. Sim, tranquilo. Tranquilo? Então, beleza. Então, olha, para o problema de maximização, vamos voltar lá no nosso código. A solução é essa. Para o meu problema de minimização, vou gerar um passo a mais aqui. É. Quero inverter a avaliação de todos os indivíduos na forma 1 dividido por avaliação. E utilizar estes novos valores para os passos 1, 2 e 3. Beleza? Eu não posso substituir a avaliação, não. O indivíduo vai continuar sendo avaliado por 5. Ele tem 5 colisões. Eu vou inverter essas avaliações só para rodar a roleta. Eu não posso trocar o valor das avaliações aqui, não. Tá certo, gente? E aqui eu termino a minha aula de hoje explicando, basicamente, todo o algoritmo genético, inclusive a roleta. A roleta você explicou só para complementar a matéria, né? Não é o trabalho não, né, Douglas? Vai fazer parte do trabalho também, né? Que o trabalho vocês vão ter que rodar esse AG completo para o problema das N rainhas. Entendi. Tá Eu ok. esqueci, eu pulei uma etapa aqui que agora que eu estou lembrando. A etapa 4 é retirar o indivíduo selecionado e voltar para o passo 1. A soma tem que ser refeita toda novamente. Ficou claro isso? Então, olha, se eu vim aqui, selecionei esse indivíduo para sair da minha população e ir para New Pop, ele tem que sair daqui. Ele não vai ser usado mais na roleta. E esse somatório aqui muda. Vai ser menos 10. O somatório vai passar a ser 75. E eu vou ter que gerar um R entre 0 e 75 para selecionar meu segundo indivíduo.
Tá certo isso, gente? Tá claro? Tranquilo? Então, eu vou escrever aqui que retirar o indivíduo selecionado para new pop. É new pop mesmo que a gente estava usando? É. Para new pop e voltar no passo 1. Vou colocar aqui observação. Realizar os passos 1, 2, 3 e 4 N vezes até completar N pop size igual a 20. Fechei. Agora eu fechei, sim, esse conteúdo. Pergunta, gente? Por enquanto, não. Não? Então, beleza. Eu vou fechar a aula de hoje e, de acordo com... Deixa eu parar aqui e depois eu explico o trabalho. Ah, não, vou explicar antes, porque aí não, a gente não perde nada do que vai ser dito. Fica tudo gravado. Inteligência artificial. Conteúdo programado. Já está tudo bonitinho aí até o fim do semestre, tá, gente? Hoje é dia 10/6, então a gente está aqui. Nossa Deus, falei bastante coisa, hein? De introdução. Falei de algoritmos genéticos binários e permutação e reais. Falei da seleção natural, elite, roleta. Eu tinha esquecido aquele nome, eu falei que era combate entre dois, é competição e competição. Competição, vou voltar e vou falar um pouco melhor sobre ele. Eu já falei sobre a permutação, algoritmos genéticos para permutação e valores reais. Isso aqui eu falei tudo em uma única aula, né? Falei binários, permutação e valores reais, eu falei tudo em uma única aula. Eu não achava que ia conseguir fechar isso tudo em uma única aula. E agora, o trabalho das N rainhas, que vocês podem começar a fazer. A entrega do trabalho está prevista para o dia 29/6. Eu estou começando a achar que está muito longe. Hoje é dia 10/6. Poderia ser 25/6, fácil, fácil. Ter 15 dias aí para entregar o trabalho. Estou desconfiado que essa parte de algoritmos genéticos, eu vou conseguir dar ela de forma rápida. Como vocês estão fazendo poucos questionamentos, eu estou indo assim, eu vou que vou. Mas eu vou ter uma parte aqui de acompanhamento e tirar dúvidas. Essa parte de acompanhamento e tirar dúvidas, ela é toda assíncrona com meu acompanhamento em sala virtual. Tá certo? Ela é assíncrona no sentido de opcional o aluno vir e assistir a aula, mas ele tem que fazer o trabalho. E se ele quiser vir e assistir a aula, eu vou estar à disposição para tirar dúvidas. Fechou assim, gente? Possivelmente eu vou passar esse trabalho aqui para o dia 25. Estou achando que está muito longe. Não tem como, tipo, manter no 29 e aí a gente vê como que tá o desempenho da turma? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para 25, eu sou uma pessoa flexível. Eu vou passar para 25, e se todo mundo começar a chiar, eu ver que está com dificuldade, aí eu passo para 29.
mas eu vou depender um pouco da frequência da turma nas aulas assíncronas, que são aulas para tirar dúvidas. Não, beleza. Beleza? Então, se os alunos aparecerem com muitas dúvidas e eu vi que eu não dei conta de responder as dúvidas, aí eu passo para o dia 29. Eu acho que faz mais sentido isso. Justo. Senão, todo mundo, dia 29, eu começo fazendo no dia 25. Dia 25. É bom que já começa a semana já, dia 29, com outro assunto. Talvez no sábado, Douglas, dia 26. Pode ser. E na sexta, para mim, por Não custa exemplo, nada. tem bastante aula à tarde, então Não custa nada. Dia 27. Beleza. Me convenceu. E esse trabalho, professor, por enquanto é só a execução, né? Aqui eu coloquei aqui um arquivo em anexo junto com o trabalho do exercício prático 1, que é o problema das N-rainhas. Beleza. Vou abrir aqui só para... Trabalho de AG prático. De AG1. Tá lá. Em sala de aula foram disponibilizadas interfaces e classes escritas em Java, algumas delas com parte do código-fonte, outras não. Interfaces oferecidas por indivíduo, eu transformei essa interface indivíduo em classe abstrata, indivíduo factory. E as classes AG, eu coloquei FGA aqui, mas eu chamei só de AG. N rainhas indi, que é aquele indivíduo N rainhas. N rainhas factory, que é aquele indivíduo N rainhas factory. E uma classe principal para fazer a execução, com o método main. Foi o que a gente fez aqui. Eu nem tinha lido aqui para fazer o código. A atividade do aluno será completar o código dado em sala de aula, de forma que o AG resolva o problema das N rainhas. No final de cada geração é necessário que o melhor indivíduo da nova população seja impresso, juntamente com sua avaliação e o número da geração corrente. Foi o que eu fiz lá, eu já coloquei já no código Java isso. Desta forma, o aluno poderá ver se seu algoritmo está convergindo para o ótimo global, está convergindo para zero, no caso das N-rainhas, ou está estacionado em uma região do espaço de busca. Uma possível parametrização para o AG é o NPOP valer 40, o número populacional 40, a elite é 8, permanece aqui os 20%, o número de gerações, 2.000 gerações, e variações desses valores poderão ser utilizados para fazer testes. Tá claro? O trabalho tá claro, não tá, gente? Sim. Fechou com tudo que foi falado em sala de aula, não fechou? Sim, sim. Não, beleza. Então, eu vou interromper aqui a gravação.